o Abel Ferreira com esse time que se reinventa bastante. Apesar do Abel não estar à frente do time no gramado na partida contra o Remo, porque ele segue suspenso, a gente está falando de uma máquina de pontos que é o Palmeiras e que o Remo com certeza vai ter dificuldades. Se eu tivesse que falar assim, pô, Condé, não é querendo falar que eu sei falar de futebol, mas se eu pudesse te dar uma dica, fecha o time, tente sair em contra-ataque como foi contra o Botafogo, como foi também contra o time do Bahia. Não vai ser aquele jogo contra o Cruzeiro, onde às vezes tu queria atacar, às vezes tu queria defender e não fazia nada direito. Não, vai de fato com a casinha fechada, tenta explorar ali um contra-ataque, vai com a mesma dupla do jogo passado, porque são dois jogadores ágeis e rápidos. Não põe o centroavantão, porque não vai funcionar muito bem, ele não vai ganhar no corpo do Gustavo Gomes, é mais fácil ganhar na corrida. Então vai pensando como foram nesses dois jogos agora recentes onde o Remo venceu. E Maxi... Oi. E foi aquilo, né, cara, que o Paulo falou ontem, e tem um sentimento diferente do jogo contra o Cruzeiro e outras partidas aqui em Belém do Pará. Eu vou também tirar o Fluminense, que eu tava com esse sentimento, assim, que era muito difícil pelo futebol que o Fluminense apresentava. O Lúcio Acosta tava brilhando, era um dos principais jogadores, hoje tá contundido, né, e tá voltou agora no jogo do Fluminense no meio de semana pela Libertadores contra o Rivadavia, Independiente, né? O jogo contra o Palmeiras é aquele jogo que o torcedor do Clube do Remo ele já vai de peito aberto, né? Ele quer ver um time brigador, logicamente que ele quer a vitória, ele vai sonhando com essa vitória, mas eu acho que isso também deve entrar dentro dos jogadores do Remo, né? Pra mim, um empate é um baita resultado, cara, porque na minha conta do começo da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo, assim como outras equipes, não é só o Remo, pelo menos umas 10, 12 equipes do Campeonato Nacional, já começam com menos 12, porque são jogos contra o Flamengo e contra o Palmeiras, que tem times de outros patamares aqui no futebol nacional. É isso, Rodolfo. E eu quero também lembrar que, apesar desse favoritismo ser do Palmeiras, isso existe em cada jogo, e cada jogo vai existir isso pro Remo, tá? Porque, querendo ou não, nós sabemos das pretensões do Remo, que não é cair, não pode cair de jeito nenhum. Acredito até que o sonho da Sula seja um pouco distante, mas o primeiro passo é fugir cada vez mais da zona do rebaixamento. O Palmeiras, que tem uma semana muito intensa, né? Jogou a Libertadores na última terça-feira, ganhou. Golaço do Flaco Lopes, a equipe contou também com uma falha da zaga adversária. O Arthur joga muito, mas se lesiona, tá com edema, não joga contra o Remo, né? E o Palmeiras teve 2 dias de folga, né? Hoje foi o primeiro treino do Palmeiras depois dessa vitória fora de casa na última terça-feira. E o Palmeiras só faz 2 treinos para pegar o Remo, né? Fez hoje, vai fazer mais um amanhã de manhã e já viaja rumo a Belém do Pará. Por volta de 3h30 da tarde, neste sábado. Então já chega à noite, dorme, não tem mais nenhuma movimentação e joga contra o Remo domingo. É importante a gente dizer também, e eu sempre falo isso, até falei na transmissão, porque eu sou muito pessimista. Eu sou muito pessimista porque eu falo muito da realidade. Vocês lembram daquele 3-2 que o Remo estava fazendo, né, contra o Atlético Mineiro? E eu falei, não é possível que o Remo vai deixar empatar. E o Atlético foi lá e empatou. Eu estava muito pessimista em relação a esse jogo contra o Botafogo. E para mim, eu falei aqui mesmo no ar, que um empate no Rio de Janeiro seria uma vitória para o Remo. Mas isso não aconteceu, foi algo muito melhor. Muito pela postura do Remo. Eu achei naquele momento, 1 dia antes, 2 dias antes, até comentei com algum de vocês, cara, é inviável isso. Não tem como o Remo vencer o Botafogo. Mas cada jogo ele é relativo porque depende muito da postura de cada time. É pessimista mesmo, porque no WhatsApp eu e o Rodolfo a gente tava falando assim, cara, esse Botafogo oscila muito dentro do jogo, né? Time estranho. Não só dentro do jogo, de partida para partida, o Botafogo oscila demais. Tem um jogo que o Botafogo ele vai fazer o que ele fez contra o Racing, e no outro final de semana ele vai fazer o que ele fez contra a Chape e contra o Remo. Agora, o Condé, assim, ele vai ter que adotar uma postura incomum no jogo contra o Palmeiras. E não é ser covarde. Mas é uma postura que o torcedor paraense, principalmente o torcedor do Remo, ele não está acostumado. O Remo, por exemplo, fez uma marcação-pressão e foi para cima do Cruzeiro, apesar de não ter acontecido assim várias chances, principalmente chance clara que o Remo nem teve, só teve uma, o goleiro encaixou. Mas eu não espero isso do Remo e nem sei se essa postura seria ideal. Eu acredito que
a partir do momento em que o Palmeiras vai tentar anular cada vez mais o Remo, vai pressionar, vai forçar muito o erro do Remo, o grande ponto-chave desse jogo contra o Palmeiras vai ser o Remo suportar os 10, 15 primeiros minutos. E não estou falando que no restante o Palmeiras não vai jogar nada. Mas por mais que seja uma excelente equipe, por mais que tenha a maior folha junto com o Flamengo aí da Série A do Campeonato Brasileiro, nenhuma equipe consegue manter durante 90 minutos a mesma intensidade. Foi prova disso, né? Exatamente. E se vocês pararem para analisar, percebam o último jogo do próprio Palmeiras na Libertadores, na última terça-feira. De umas 4 vitórias do Palmeiras, só nas vitórias mesmo, procurem alguns jogos em que o Palmeiras, apesar de ser um time dominante, ele não é dominado, mas ele dá brecha também, né? Então, o Remo vai partir para o futebol reativo. E repito, como vocês já falaram, e como o torcedor azulino, pelo menos uma grande maioria está imaginando, o jogo do Remo vai ser um futebol reativo. Não tem como ser diferente. Mas o torcedor, cara, tá esgotando os ingressos. Eu não tenho dúvida que vai fazer uma grande festa. Mas de uma coisa para eu finalizar esse meu primeiro comentário. O Remo não vai ter muitas chances. E por isso, o Remo contra o Palmeiras vai ter que ser letal. Se quiser empatar, se quiser pontuar, o Remo vai ter que ser letal. Porque dificilmente vai ter muitas grandes chances contra a equipe do Palmeiras. Então, esse é meu comentário, minha opinião para esse jogo de domingo. E aí, Luizinho? Como é que esse Remo tem que entrar nesse jogo diante do Palmeiras? E é aquilo, né, amigo? Futebol, né? Futebol é 11 contra 11, né? Vai que o Remo tá naquela tarde iluminada. E repito, a gente fiquem todos de olho no camiseta de número... É 17 ou 37, o Jajá? 37. Se ele pegar a bola... Acertei mais uma vez, não foi? Foi. Sempre falei isso, sempre falo isso. Se o Jajá pegar a bola, for pra cima e acertar os 2 primeiros dribles, meu irmão... Hoje é o dia dele, né? Pode jogar nele. E eu fico muito, Rodolfo, com as palavras daquela entrevista do Renato, quando ele veio aqui jogar contra o Paysandu na Copa do Brasil, em que ele fala o seguinte: hoje, no futebol brasileiro, existem 2 times que estão despontando, que são Flamengo e Palmeiras, e ele, treinador do Vasco, falou isso, que o Flamengo e o Palmeiras estão na frente, e tem o resto. No resto, você bota ali todo o resto das equipes de Série A, boa parte das equipes de Série B, e ele até bota o Paysandu nesse bolo também, porque foi o time que ele enfrentou. E coloca assim, não necessariamente os clubes vão vencer, aliás, vão perder para o Flamengo e para o Palmeiras. A gente fala que é um jogo muito mais difícil do que o restante, porque são 2 equipes muito mais bem preparadas, muito mais bem estruturadas, com muito mais dinheiro e com muito mais jogadores estrelados. Isso é fato. Só que se fosse assim, você nem entraria em campo amanhã, no domingo, aliás. Pode. Porque o Palmeiras já teria ganho o jogo e já era. Mal comparando, é quando o Palmeiras entrou contra o Chelsea, velho. Exatamente, exatamente. Mundial, não entra em campo. E aí, os times que ganham o Palmeiras, geralmente, e aí eu cito um triunfo do Vitória no ano passado, creio eu, são sempre equipes que esperam muito o Palmeiras chegar, que travam o jogo dos principais jogadores no campo de ataque. O problema é que agora o Palmeiras ganha o John Arias, que foi um jogador que não estava no ano passado e que está sendo muito importante nessa nova formatação do Abel. Espera eles, trava eles, dobra a marcação deles, e geralmente é um time reativo que consegue ali na bacia das almas 1 bola, 2 bolas, que vai acabar fazendo gol. É dessa maneira que o Remo tem que entrar em campo. Todo mundo sabe. Se vai ganhar, se vai perder, se vai dar certo ou se não vai, é outra história. Só que não espera do Remo fazer um jogo de dar gosto, como foi aquele jogo do Remo contra o Corinthians lá na Copa do Brasil. Pô, naquele jogo, foi um jogo completamente fora da curva do Remo dos 5 anos anteriores que o Remo disputou futebol. O Remo engoliu o Corinthians naquele dia. Venceu por 2-0. O mesmo não vai acontecer com o Palmeiras. Pode esquecer. Principalmente porque o treinador do Remo é o Léo Condé. E o Léo Condé, você pode ter 1000 críticas em relação a ele, só que ele sabe muito bem como jogar a Série A tendo um elenco como o do Remo. Então, eu venho repetindo isso durante a semana também.
vai ser muito agoniante pro torcedor do Remo assistir essa partida. Torcedor do Remo que espera que o Remo vai dar um calor ali, mandar uma bola na trave e ficar pressionando a saída de bola do Palmeiras, esquece, não vai rolar. Vá com a alma O desarmada torcedor em do Remo já relação tá a um isso. pouquinho até desacostumado a ver o time jogar assim, né? Exato. Mas isso não significa que o Remo vai sair de lá com resultado negativo. Se o Remo souber jogar diante do Palmeiras, se o Remo souber colocar o lançamento lá pro Jajá, por exemplo, que o Rodolfo falou, para conseguir um contra-ataque interessante, se o Remo souber usar o Manga fazendo os facões por dentro ali da defesa da equipe do Palmeiras, há a chance de que o Remo faça um gol ou dois para dentro do Palmeiras e aí vamos saber o que vai dar. Deixa eu ler um comentário aqui, Luizinho. Mas é principalmente esse o recado que a gente precisa dar pro torcedor do Remo. E se perder também, é lógico que a cobrança tem que existir, porque os resultados não estão vindo, o Remo tá na zona de rebaixamento e tal, mas não há jogo mais fora da curva, talvez, no campeonato do que esse e do que contra o Flamengo, que já passou, que o Remo perdeu por 3-0 no Maracanã. O Remo não perdeu por 3-0 para nenhuma das outras equipes do campeonato, só pro Flamengo. E é impressionante. Só queria ler um comentário aqui, Leia. Rodolfo, que é o Maurício Fernandes. Ele comentou que o Jajá vai encontrar um excelente marcador, que é o Giai, né? Porque ele marca muito, vai ser difícil pro Jajá, mas não impossível. Porque realmente é um dos melhores marcadores que tem na Série A. Um cara, enfim, né? Muito acima da média, mas não é impossível, né? E o que o Flaco Lopes tá jogando também esse ano é brincadeira. A leitura assim, que ele faz antes de finalizar no último gol dele, pelo amor de Deus. Além de finalização, ele conseguiu construir uma característica que ele não tinha, de muitas vezes não só fazer o pivô, mas ele sai do espaço e Ele ali evoluiu muito, né? Cada ano. E aí aqui, vários né? jogadores do Palmeiras eles conseguem infiltrar nesse local, geralmente com o Vitor Roque quando ele tava bem de saúde. Agora o né? John Arias tem um radar também, né, pai? O John cara- Arias tá muito bem. O Alan, que, pô, era só mais um menino quando saiu da base, jogava de volante em alguns momentos, se consolidando como titular absoluto nesse time do Palmeiras, já vale mais de 30 milhões E o facilmente. Palmeiras, né? Além dele Absurdo. ter todo esse poderio financeiro, como ele consegue trabalhar bem, né? Acho que ninguém no Brasil consegue fazer essa transição de Base profissional. base para os meninos saem prontos, né? Impressionante, cara. Impressionante. Não Todo- à toa, todo ano é base de um verdade, novo, né, amigo? Porque, Pô, por o Remo- exemplo, o Brasil teria Estevão e Hendrick aí, os mais cara, jovens incrível, velho. da safra, digamos assim, na Copa do Mundo sendo protagonistas, né? o E é incrível muito, como muito a Leila acima dos mudou outros isso, times, né? cara. É muito acima dos outros times que você fala assim, o Flamengo. Beleza, o Flamengo revelou o Vinícius Júnior. Cara de elite, um dos melhores do mundo, já ganhou The Best da FIFA. Só que assim, para cada Vinícius Júnior que o Flamengo revela, tem muitos jogadores medianos. No caso do Palmeiras, tem Hendrick, tem o Estevão de elite, assim. Tem o Alan, que era só mais um na base. E que, pô, excelente hoje em dia. O Palmeiras, ele ganha por mês, ou por ano, melhor dizendo, por temporada, muita grana com o jogador que vende, quando não é um grande cara, como foi, por exemplo, o Luiz Guilherme, e que tá todo ano lá ganhando dinheiro. Em outra transferência, um jogador que você nunca ouviu no profissional. Tem, por exemplo, o Vitor Reis, que foi um dos principais zagueiros da La Liga deste ano e vai voltar para o Manchester City no ano que vem. É impressionante como o Palmeiras faz isso na base, não só vendendo de cara, mas também utilizando, vendendo depois. É brincadeira, assim. O que o Rodolfo falou da Leila, Luigi, né? que- A Leila é a principal responsável disso. as gestões que começaram desde do Gagliotti até o último agora antes, que eu esqueci o nome dele, e também da Leila, é impressionante também como a base do Palmeiras muda e aquilo que a gente fala. O jogador do Palmeiras, ele treina em 3 posições na base para depois chegar no profissional e falar assim, não, ele é tal posição aqui, mas precisar, ele vai, joga em outra, como eu falei, o Alan começou como volante em um determinado momento. O CEO da base do Palmeiras, que era do Vitória da Bahia, ele ganha mais de 700 mil reais mensais. Todo mundo já tentou tirar, e toda Doideira, vez que né? tentam, a Leila aumenta o salário, Será que o porque cara é bom? com uma venda de um Alan, ela já pagou ele quantos anos? Né? É É impressionante. como se fosse uma comissão, né, que É. ele ganha. Eu sei que entre 500 e 1 milhão. Eu acho que... eu comentei uma vez com o Paulinho Araújo. O Paulinho Araújo que me falou quanto é. Porque é algo assustador como é que a base ela é trabalhada dentro do Palmeiras. Moçada, e o que o Brasil pode esperar desse clube do Remo, hein, cara? Porque eu tava lá recentemente no Rio de Janeiro e a crônica do Rio falaram bem do Remo, porque eles acompanharam já 4 jogos do Remo contra os times do Rio, uma vitória, um empate. O pior jogo foi contra o Fluminense. Sim. Fez Ele não um viu a cor da jogo- bola, realmente.
que teve a oportunidade, tá, de sair, fatalmente perderia o jogo contra o Flamengo, tá? Mas no primeiro tempo o Remo perdeu umas 3 chances Sim. ali. Sim. A crônica do Rio, ela elogiou muito o time do Remo. E aí, o que o Brasil está uma boca de um Mano Brown aí? É isso aí que eu ia te apontar antes. Tem uma boca aí na tela antes. Epa. Cuidado com suas... Um dia é uma boca, outro dia pode ser outra coisa. Cuidado, pai. tio. Aí, Cara, não sei, pode ser do Roberto pode Carlos, ser de quem for. E aí, amigos? Se não for aquela foto do Vampeta, tudo bem. Eu sou do cara que pensa que não dá pra abrir Sempre, mão de nenhuma. Sempre, né? Mas sim, voltando, E aí, é muita questão de expectativa e realidade, de estar acostumado, por exemplo, todo torcedor paraense sabe que os times grandes, não só do Pará, mas da região, são Remo e Paysandu. Então, o traço que a gente tem de expectativa, ele é diferente do que o torcedor, o jornalista de fora, ele acompanha. Porque, pra gente aqui, o Remo tá chegando na Série A, quem é o Remo? É um dos maiores clubes da região, é um time que tem uma força dentro de casa muito grande, é que nos últimos anos também foi o time que pôde jogar da maneira que quis, seja de maneira mais reativa, seja propondo o jogo, por conta do treinador que quis, podia escolher quem era, podia escolher o seu jogador para a Série C, para a Série B também, de acordo com a posição. Então, torcedor, querendo ou não, ele vive de 2 anos para cá um céu de brigadeiro com o Remo. 2 acessos, conquistas, viu também, querendo ou não ser o maior rival, ser rebaixado. Foram anos muito bons. E este ano, a realidade é outra, e quando ela bate na porta, ela assusta, e querendo ou não, eu não vou nem dizer que está mal acostumado, porque na verdade está bem acostumado nos últimos anos. Enquanto que o jornalista de fora, o torcedor de fora, não é que ele menospreze necessariamente o Remo ou os times daqui. É porque a visão de quem cobre todo dia Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter, Cruzeiro, é uma percepção muito diferente de quem já disputou o Mundial, de quem já conquistou o mundo, e que tem uma realidade financeira também muito acima. Então quando você vê um jogo contra o Botafogo, time que recentemente foi campeão da Libertadores, recentemente foi campeão brasileiro, e você olha e fala assim, cara, o Botafogo fez um segundo tempo muito abaixo do Remo, você primeiro fica negativamente frustrado é normal, com o time de lá. Mas quando a gente pega o Barras, por exemplo. Isso. Só quando você olha para o seu time, para o time adversário, você fica um pouco surpreso e fala assim, cara, eles foram bem. E você não esperava tudo isso deles. Por mais que a tabela do Remo fale uma coisa, e o torcedor reclama muito e tem razão, a gente pega no pé também com razão, mas o torcedor do Remo esperava que o Remo estivesse na 14ª colocação agora no campeonato? Não. O torcedor realista esperava o que ele está vendo aqui. Zona do rebaixamento, podendo brigar um pouquinho mais acima, poderia ter uns 3, 4 pontos a mais do campeonato, porque o Remo ele foi competitivo na maioria dos jogos. Teve jogo que deu calo no olho, foi contra o Fluminense, contra o Cruzeiro também, que foi uma partida, não que o Remo ele foi dominado pelo adversário, mas que o Remo não fez nada. Então, é interessante, porque querendo ou não, a gente vê os times falando sobre os jornalistas, né, os torcedores falando sobre a competitividade do Remo fora daqui. Só que torcedor, a gente mesmo espera mais em alguns momentos, até por um quê de torcida, um quê de expectativa, um quê também dos últimos anos, o que aconteceu com o Remo. No mais, a minha visão é, o Remo ele faz, tirando alguns jogos contra o que a gente já falou, o Fluminense, o Cruzeiro, enfim, ele faz a competição que a gente esperava. E que em desempenho, talvez ele tenha feito até jogos acima do esperado. Sim. Em resultados, em alguns deles, abaixo do esperado. E aí você tem que colocar tudo isso numa balança e entender que, de fato, o que interessa é a pontuação do campeonato. Pois é, a cobrança ela só está sendo muito alta, talvez porque alguns resultados eles não vieram. O jogo contra o Mirassol é um exemplo disso, o jogo contra o Atlético, que o Remo vira o jogo no final do jogo. Já fariam toda a diferença. E sabe também por quê? Porque a gente contra escutou o Inter, que o Remo mereceu ganhar do final da temporada. Se o Remo tem esses 4 pontos, o Remo tá na Sul-Americana, a gente tá aplaudindo. Jogando confete aqui. Só que tem um grande problema também. Ele já contou 8 pontos, então bora colocar de 8. 4, que é metade, né? Vamos colocar aqui um outro ponto também. Contra o Coritiba também, que o Remo teve a oportunidade de falar. Qual é a expectativa? É aquela que você fala no início de cada ano. Ano passado, tanto viralizou a fala do Rossi, de que ele não veio jogar Série B, ele veio jogar Série A no Paysandu. E o Paysandu foi rebaixado. Quando a gente escutou o Remo falar, a gente sabia, e foi falado que seria uma temporada difícil. Mas foi prometido conquistas que afetam hoje na moral do torcedor também como paraense, como a Copa Norte, que não chegaram. Foi prometido também uma força de elenco que não chegou. Foi prometido a renovação do Pedro Rocha, que não teve. Então foram promessas também que não foram cumpridas e que acabam também
trazendo, como eu posso falar, um certo desconforto pro torcedor. No uma final certa das contas, o frustração. torcedor não quer saber o porquê que isso não aconteceu. Exatamente. Quer saber se aconteceu ou não, né? Ainda mais quando você promete. Galera, e a festa domingo, né? Acho que é importante também a gente falar sobre isso, né? Remo que... Mais de 35 mil Osolinos já confirmados. Quanto vocês acreditam que vai ser o público? 45, vai esgotar. 45 a 50 mil? Capacidade máxima. Não pode ser 50, né? Porque tem que deixar um espaço para de exatamente. segurança, né? Ainda mais num jogo como esse, que tem uma periculosidade um pouquinho maior. Tanto E que, vai ser renda do milhão, hein, pai? e tanto que Mais até de 1 milhão, né? a polícia ela tá bem Bem atenta. atenta É. nisso e é Não, pro e precisa torcedor do ficar- Palmeiras chegar 4 horas antes, Mas né, do mas jogo, é né? assim, e Rodolfo, a gente... Eu, pelo menos, você, o torcedor Felipe... Do É, Palmeiras, entre exatamente. aspas, né? Lógico que vão palmeirenses, mas também... Eu, você, o Felipe, acredito até que o Max também, nós temos uma opinião muito forte e muito parecida acerca dos mistos no futebol paraense. O Bed, por exemplo, que é flamenguista e São Paulino, já tem outra. Mas, pô, o cara que gosta de futebol,